Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje converso com um autor que tem se especializado em fantasia, em ficção científica e acabou de ganhar o Prêmio Jabuti de entretenimento. Então vai ser uma conversa muito especial e vamos nos entreter aqui hoje com Lucas Mota. Seja muito bem-vindo, Lucas. Opa, salve! Eu agradeço o convite aí, para mim é sempre um prazer ter a oportunidade de trocar ideias sobre literatura. E Lucas, eu sempre começo os meus programas aqui, as minhas entrevistas, perguntando sobre os vagalumes literários, que é como a gente chama aqui, aquelas primeiras obras, primeiros autores que lá atrás te fizeram se apaixonar pela leitura. Nossa, para mim ele é muito fácil. Eu acho que eu tenho um nome que se destaca dos outros, assim, para mim, pessoalmente, porque eu cresci numa casa que tinha uma pequena biblioteca. Os meus pais, eles já liam, e eles já tinham a sua coleção de livros ali. Não era nada assim extraordinário. A gente fala biblioteca, a gente fica pensando em um monte de corredores cheios de livros. Não era isso, era uma estante grandona que todas as prateleiras dela estavam cheias de livros. Era isso, entendeu? Mas já é muito mais do que a maioria das pessoas tem em casa, entendeu? Então eu cresci nesse ambiente. Para mim aquilo ali era assim, era um número de livros absurdo, era uma coisa muito grande. E de vez em quando eu ficava pegando os livros que tinha, puxando, olhando a capa e vendo o que que era, até que um dia eu achei uma coleção de livros de um mesmo autor. É uma série, depois eu fui descobrir que era uma série, né? E eram livros de fantasia que o meu pai tinha lido, e o meu pai gostava muito. E eu peguei para ler também e gostei logo de cara. E é uma série bem famosa. Anos depois eu fui descobrir que era uma das séries de fantasia mais icônicas da história, assim, que são as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. E o Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa e os demais, os que vieram depois. Eu li uma edição mais antiga, né? Então os nomes dos livros eram diferentes, porque dependendo da tradução, você tem nomes diferentes dos livros, mas é a mesma série, é o mesmo texto, é só porque, enfim, dependendo da editora que está com o livro na vez, né, com os direitos, eles mudam algumas coisinhas, né? Mas foi ali, cara, que eu descobri que aquela estética do C.S. Lewis de você pegar criaturas mitológicas como centauros, faunos, e colocar num mesmo ambiente, e eles conversavam, e os animais falavam, eles tinham voz, eles tinham opinião, e às vezes a personalidade deles eram muito marcantes, assim, e tem um negócio das crianças, dos protagonistas serem todos crianças, então eu li na idade certa, eu era criança também quando eu li, então idade certa no sentido assim de que do público-alvo, né? Não que assim qualquer idade pode ser ler o que você quiser, entendeu? Mas eu li no momento em que eu acho que o livro era para minha faixa etária mesmo, então eu acabei me deslumbrando muito e achando tudo muito legal e aquela coisa da aventura, da magia, de espada, arco e flecha, aquela coisa toda, entendeu? Então eu acabei me deslumbrando muito com a possibilidade de você juntar várias referências mitológicas em um mesmo lugar, porque eu já estudava mitologia na escola, mas eu nunca tinha parado para pensar que alguém poderia escrever uma história envolvendo mitologia, mas que não fosse uma história mitológica, fosse uma ficção qualquer que alguém inventou. E eu achei aquilo ali o máximo, e de lá para cá o interesse por fantasia só aumentou, e na vida adulta que eu meio que descobri a ficção científica. E aí eu comecei a gostar até mais de ficção científica do que eu gosto de fantasia. Mas eu gosto bastante dos dois, né? E então eu tenho que te perguntar, né, o que é que tu achou das adaptações do Crônicas de Nárnia para o cinema? Então, quando os filmes saíram, eu era bem mais novo do que eu sou agora. Assim, já foi. Se é da mesma faixa etária do que eu, você sabe do que eu tô falando, né? Então, na época, eu gostei. Na época, eu me diverti, sabe? Hoje, eu olho para essas adaptações e eu não gosto muito. Eu acho que elas não representam o nível de magia dos livros, assim, magia no sentido de o negócio ser deslumbrante demais. Virou, para mim, são filmes infantis genéricos, assim, eles não representam. Parece que está se estudando a possibilidade de ter uma nova adaptação, não sei se vai ser série, se vai ser filme,
Mas eu tô de olho, né? Que de repente o pessoal agora faz um negócio diferente, né? Não é porque é infantil que você tem que ser genérico. Você pode muito bem ser direcionado para o público infantil e ao mesmo tempo ter o seu valor ali, a sua construção de mundo e trabalhar bem a questão da magia, assim. Eu acho que faltou um pouco isso para os filmes. Isso aconteceu com A Bússola de Ouro também, não sei se tu chegou a ler. Também o filme é bem desnaturado, assim. É sempre um problema. Mas então, você se interessou pela fantasia desde muito cedo, né? E aí agora também pela ficção científica. E ainda hoje o cenário não é exatamente o mais amigável para essas obras, assim, né? É difícil. Eu acho que hoje até tem mudado um pouco. Mas eu lembro que há uns anos atrás eu cheguei a entrar no site de uma editora e eles falavam lá assim que estavam abertos a qualquer gênero, né, a receber. Aí só tinha uma observação, menos ficção científica. Era um negócio super discriminado, assim. Uhum. Como foi então para ti começar a entrar nesse mercado? Tu achou que tinha um espaço ou se arriscou simplesmente? Como tem sido essa tua trajetória na literatura de gênero? Cara, minha trajetória na literatura de gênero, ela foi. Eu não gosto de usar a palavra acidental, porque acidental não foi, mas eu diria natural. Eu gosto mais da palavra natural, porque eu não escolhi escrever fantasia e ficção científica. Eu comecei a escrever sem me preocupar com o gênero. Quando eu me dei conta, eu estava dentro desse gênero. Foi o que naturalmente saiu de mim, porque era o que eu consumia. Enquanto leitor, eu sou bastante eclético. Eu leio de tudo mesmo, né? Mas o meu favorito é o gênero fantástico. Eu gosto de fantasia, eu gosto de ficção científica, eu gosto de realismo mágico. Se for para escolher assim, o que você gosta mais? É isso aí. Então, como eu lia mais dentro desse gênero, na hora que eu fui escrever, meio que naturalmente saiu. Eram as histórias que eu queria contar, elas tinham um pouco dessa estética, e só depois que eu escrevi meus primeiros textos que eu comecei a estudar isso ativamente. E agora, não, beleza, agora eu vou escrever um livro de ficção científica de propósito, querendo que seja, né? Que até então saía meio que sem querer, assim, meio que eu não estava preocupado com a estética, estava preocupado em contar uma história, e pronto, acabou. E entrando nessa caminhada, assim, isso que você falou é muito verdade. O nosso mercado brasileiro de literatura, ele não é muito aberto para fantasia e ficção científica. Isso é um nicho, a gente precisa entender que o gênero fantástico é um nicho no Brasil, e tem poucas oportunidades e pouco espaço para isso nas editoras. As razões são muitas, eu acho até que não cabe a mim listar todas elas aqui, mas eu só vou dar um exemplo. Imagina aí você, uma livraria qualquer, uma livraria da sua preferência, na sua cidade, ou seja, onde for. Quando você entra na livraria, na maioria esmagadora, mais de 90% das livrarias no Brasil, está categorizado assim: literatura brasileira de um lado, literatura estrangeira do outro. Está escrito nas prateleiras. Não tem separação de gênero. Livro policial, livro de terror, biografias até tem uma categoria para ela, mas assim, não tem assim, por exemplo, fantasia e agora ficção científica. Não tem separações por gêneros estéticos. Então você tem literatura brasileira e literatura estrangeira. Entende? Então é muito difícil você mostrar para os leitores brasileiros que isso existe, porque as livrarias não mostram desse jeito, e até as próprias editoras muitas vezes não mostram. De vez em quando você encontra livros de ficção científica ou fantasia publicados no Brasil que eles não estão categorizados assim na Amazon. Você vai ver a categoria que eles estão lá, literatura estrangeira, ou alguma outra coisa que cabe, sei lá, história romântica. Pode até ser uma história romântica, mas é uma história romântica com fantasia, então talvez devesse estar na categoria de romantasia, que mistura o romance com a fantasia. Mas muitas editoras acabam não usando essas categorias fantásticas. Então, boa parte dos nossos leitores não sabem que existe essa literatura sendo feita no Brasil. Ou não se interessam, não sei. Então, é muito difícil a gente encontrar um espaço. A gente que escreve dentro do gênero, a gente encontrar um espaço e ser percebido. Tanto que eu tenho 3 livros publicados, os meus 2 primeiros livros foram publicados de forma independente, e o terceiro, que é justamente esse que ganhou o Jabuti, saiu por uma editora, mas é uma editora independente, uma editora pequena que chama Plutão Livros. Eles trabalham só com formato digital, só em e-book, e publicam só ficção científica. Só. É uma editora de ficção científica. Mas é uma editora independente, é uma editora pequena, não tem um grande alcance das grandes editoras.
Então, por aí, só contando essa pequena história para você, você já entende que eu ainda não tive grandes oportunidades em grandes editoras, muito embora algumas editoras grandes estejam começando a abrir espaço para a publicação fantástica brasileira. A gente tem ali o livro da os livros da Carol Kiovato saindo pela Suma, a gente tem o livro do Alessandro saindo pela HarperCollins, a gente tem o livro do Ian Fraser, ficção científica espacial, também saindo pela Intrínseca, e alguns outros autores também que aqui e ali conseguem publicar alguma coisa em editoras maiores. Aos pouquinhos, parece que esse caminho está abrindo. Mas eu não posso chegar aqui e falar para você que não, agora mudou o cenário. Não mudou, ainda está mudando, e essa mudança, como tudo no meio literário, ela é muito devagar. Ela leva um tempo para acontecer de verdade. A gente está testemunhando meio que o começo, talvez o começo de uma mudança que, se continuar assim, daqui uns anos, talvez a história seja outra. Eu me permito ser otimista, porque eu acho que o cenário, se a gente imaginar 10 anos atrás, era muito pior, assim. Acho que existe um esforço de algumas pessoas, de algumas editoras pequenas também, para fazer com que isso aconteça. Ainda está muito atrás do que deveria, mas muito na frente do que a gente teve há pouco tempo, né? Então, você falou aí do ter escrito os primeiros contos, né? Ainda sem ter essa convicção de que seriam de ficção científica, mas quando foi que tu começou a escrever? Quando foi que tu começou a se interessar pela escrita? Nossa, eu não sei nem dizer para você quando foi, cara, é que eu escrevo a minha vida inteira. Eu sempre gostei muito de escrever, desde criança, sabe? Até eu lembro de quando eu era bem criança, mesmo na escola, às vezes na hora do intervalo, eu gastava um momento do recreio, em vez de jogar bola, eu sentava e escrevia. Eu começava a criar histórias, universos. Às vezes eu criava, não era nem uma história, era um universo fantástico, porque eu gostava de criar um universo fantástico. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia como fazer uma história, mas eu só gostava de, isso aqui é um reino que tem um rei que tem um poder de congelar coisas, assim, entendeu? Eu ia descrevendo mais ou menos o que eu achava que tinha que ter no cenário, e depois eu não sabia o que fazer com o cenário. Então eu sempre escrevi. A escrita, eu não sei nem dizer quando começou, porque para mim ela sempre teve na minha vida, mas eu posso dizer mais ou menos para você quando eu decidi que eu queria fazer isso profissionalmente, que daí eu parei de fazer isso como um hobby, eu comecei a estudar, comecei a ler livros técnicos e sempre que possível participar de uma oficina literária ou até de cursos mesmo. Esse ponto de virada para mim aconteceu quase uma década atrás. Então aí eu estou bem perto de completar 10 anos que eu estou fazendo isso profissionalmente. Mas a escrita sempre teve na minha vida, né? Ela só mudou um pouco a ótica porque eu comecei a tratar o texto como um profissional deve tratar. Se alguém está ouvindo a gente agora e você gosta de escrever como hobby, beleza, segue o seu hobby. A escrita é um hobby incrível, é muito saudável, como vários hobbies que tem por aí. Você não precisa se sentir culpado se você não segue um cronograma mais profissional, porque afinal de contas é um hobby para você. Agora, se você tem a escrita como um objetivo profissional, você quer trabalhar com isso, levar um pouco mais a sério e publicar de forma profissional, aí realmente tem algumas práticas que provavelmente você vai ter que aprender em algum momento, se você quiser facilitar um pouco a sua vida nesse meio, né? Sim. E o teu primeiro livro? Aliás, tu falou aí de ficar construindo universos, né? Você podia ir jogar RPG, né? Que é muito. Uhum. Você chegou a jogar? Se eu cheguei a jogar RPG, meu amigo, se eu pudesse, eu só fazia isso da minha vida. Eu jogo RPG desde os meus 14 anos e eu gosto muito, é um dos meus hobbies favoritos, assim, eu me divirto muito jogando RPG. Faz parte da minha vida também, né? Assim como a escrita é uma coisa que está comigo há muitos anos. Eu te pergunto isso até porque, queimando um pouco a largada aqui, porque eu vou falar dos teus primeiros livros antes de a gente entrar no Horas de Pixel, mas pergunto também porque os personagens, em algum ponto, eles parecem meio que formar um grupinho de RPG, assim, sabe? Você tem cada personagem com a sua habilidade, né? E aí cada um deles vai ganhando ali seus poderes, digamos assim, para a gente explicar melhor, que são característicos para cada um deles, né? Então você tem o tanque ali, né? O cara que é mais forte, você tem a menina que é mais furtiva, né? Você tem a líder da equipe. Então eu fiquei pensando nisso, assim, tem uma estrutura um pouco que parece vir daí, né? Não sei se isso te influenciou de alguma forma também. Você está falando do Olhos de Pixel, né?
Isso. Então, sim, foi 100% de propósito, cara. Quando eu estava escrevendo Olhos de Pixel e eu precisava definir um pouco as funções narrativas de cada personagem, eu quis fazer uma referência ao meu RPG favorito, que é o que eu mais jogo, que é um RPG brasileiro que se chama Old Dragon. É um RPG old school, ele é mais inspirado nas edições mais antigas do D&D, AD&D, enfim. E ele tem só 4 classes, que é guerreiro, clérigo, ladrão e mago, que são as 4 classes básicas de RPG de fantasia. E eu fiz uma conversão. Quando eu estava, né, de bastidores, isso não está no livro, né? Você percebeu porque provavelmente você conhece RPG também, e daí você acabou entendendo a referência. Mas eu quis homenagear o Wood Dragon com os 4 personagens ali que eu considero os principais da história, colocando cada um deles como se fosse uma conversão para o cyberpunk da minha interpretação dessas classes. Então, a protagonista, a Nina, seria uma conversão do que é um guerreiro ou uma guerreira, né? O Terra seria um clérigo, que ele é meio que um papel de tanque, suporte, assim, no time, né? A Isa seria o ladrão ou a ladra, né? E um outro personagem que eu não vou falar qual que é para não dar spoiler, ele seria a conversão do que é um mago. Só que no cenário de Cyberpunk ele tem uma outra função que o leitor vai descobrir na hora que ele for ler. Sim, ele é um mago da tecnologia. Como se fosse, é. Mas então, voltando, depois a gente volta para o Olho de Pixel, mas voltando lá para o começo, então, o teu primeiro livro foi o Todos os Mentirosos, né? Isso. E que ele parte de uma premissa muito interessante, que é um rapaz que ele tem essa habilidade de fazer as pessoas falarem a verdade. Qualquer pessoa. E aí, aqui no nosso querido país, né, ele poder extrair a verdade de políticos e tudo mais, gera muitos problemas, né? É uma fantasia urbana, né, algo próximo da nossa realidade. Como foi que tu chegou nessa história? De onde veio essa ideia? E como foi a recepção também, assim, desse primeiro livro? Esse livro, Todos os Mentirosos, foi o livro que eu escrevi para aprender como que se escreve um livro. Foi o meu teste. Você até falou assim, você começou a escrever contos. Eu fiz o caminho inverso. Eu recomendo que a pessoa, novos escritores, comecem por contos. Não porque são mais fáceis, porque não são. É difícil igual. Mas é porque são mais curtos. Então, você mais rápido, você consegue testar algumas coisas. E eu não fiz assim. Eu comecei direto com romance. Então, Todos os Mentirosos foi literalmente o primeiro texto que eu escrevi que eu achei assim, que eu não quero mostrar para alguém, sabe? Que eu quero publicar de forma independente. Tá? Então, a ideia veio basicamente de uma conversa que eu tive com um amigo meu. Eu falei, tenho uma ideia de fazer uma história assim. Daí eu fui. Quando você começa a falar em voz alta a sua ideia para alguém, às vezes acontece de ela ganhar um pouco mais de corpo, de você entender mais nuances do que você quer fazer com aquela ideia. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu comecei a falar em voz alta para esse meu amigo, eu tinha só a ideia de uma pessoa que pudesse forçar as pessoas a dizer a verdade, tivesse um poder e ninguém conseguiria mentir para ela. Aí eu comecei a falar isso em voz alta, foi surgindo outras ideias, e outras nuances. E quando eu terminei de falar, me deu um estalo assim, eu falei, eu preciso ir para casa agora escrever isso aqui. E eu não sabia como que se escrevia um livro, então foi tudo muito experimental, foi um processo lento, foi o livro dos meus livros, é o que mais demorou para ser escrito, porque eu estava aprendendo, né? Muita coisa eu fui descobrindo no caminho, no processo. A recepção dele foi legal dentro das limitações de eu ser um autor independente e estreante. Eu não tive uma grande campanha de divulgação, eu não fui descoberto pelo TikTok e comecei a ter muitas recomendações e resenhas. Comecei com os meus parentes e os meus amigos, divulgando para o meu círculo de amizades, e aos pouquinhos isso foi se expandindo ao longo dos anos, eu fui devagarinho conseguindo apresentar para outras pessoas, né? Mandava muito e-mail para criador de conteúdo, aquele e-mail que tem que ser sempre muito educado. Tem um livro assim assado, se você se interessasse, eu poderia te mandar uma cópia, se você quiser. Se você não se interessar, tudo bem, tá tudo certo, é só porque eu queria te apresentar mesmo esse projeto aqui. E alguns respondiam, falavam, não, manda aí, vamos ler e tal. E aí, assim, uma ou outra resenha eu acabei conseguindo na época. E com o passar do tempo, eu comecei a ganhar resenhas sem eu pedir. As pessoas chegavam no livro e sem eu precisar mandar e-mail para elas, e aí do nada aparecia uma resenha nova. Alguém me marcava nas redes sociais, eu ia lá, poxa, alguém conheceu meu livro e tal. Mas isso foi um processo muito devagar, que levou anos para acontecer, para chegar num certo número de leitores, e o pessoal gostou do livro, sabe?
É um livro que, na época, eu fiz o melhor que eu podia, quando eu estava escrevendo, mas é o meu primeiro livro. Então, tem muita coisa que, se eu fosse republicar ele hoje, eu mudaria. Eu iria fazer uma revisão, talvez, porque agora a gente tem uma outra cabeça, né? Depois de 10 anos escrevendo, muita coisa muda, né? A gente já pensa diferente, mas eu gosto desse livro, eu acho que ele foi muito importante para a minha formação. Eu gosto dele ter sido publicado de forma independente, porque mostra um caminho assim, legal para. É uma história legal para se contar, que eu meio que publiquei de forma independente, depois consegui chegar numa editora e tal. Ele é muito importante para mim nesse sentido, né? Mas ele teve um resultado que ele poderia ter. Não foi um grande case de sucesso, ele foi uma primeira porta de entrada para alguns leitores que foi conquistada ao longo dos anos, aos poucos. E aí, em 2018, tu publicou o Boas Meninas Não Fazem Perguntas. Esse foi através de financiamento coletivo, né? Isso. E esse livro, ele traz essa temática, né, é uma sociedade distópica, né, ultramachista, e ele tem essa preocupação com minorias, né, com discurso de minorias, que é algo também muito forte no Horas de Pixel, né, nos agradecimentos do Horas de Pixel também você fala sobre isso, né, essa preocupação social, que é algo comum, né, na ficção científica, mas é algo que é muito forte na tua literatura, né? Ah, completamente. Eu sempre tive esse lado mais de me envolver com causas sociais, assim, de tentar entender melhor essas questões. E na hora de escrever, o meu sentimento principal é a raiva. Eu sempre escrevo com raiva, sabe? Raiva de alguma coisa. Então, isso naturalmente acaba entrando nas minhas histórias, assim. O Boas Meninas, ele foi um financiamento coletivo. Ele é o único livro meu até o momento que tem edição física. Se as pessoas entrarem na Amazon, elas vão poder achar o e-book. Se mandar uma mensagem para mim no Instagram ou no Twitter, eu tenho o físico aqui em casa para vender para quem quiser. E é uma distopia que trata da misoginia, da questão de como as mulheres são tratadas de uma forma muito horrível na nossa sociedade, apesar das muitas conquistas que o movimento feminista já trouxe para a gente, né? De muitas mudanças já aconteceram, mas ainda assim a gente está longe de um cenário ideal. As mulheres realmente sofrem mais do que os homens na sociedade de maneira geral. E eu escrevi um livro imaginando um cenário onde as mulheres são propriedades dos homens, literalmente. Elas são vendidas em lojas. Chega numa certa idade, elas vão para uma loja e um homem que tem dinheiro pode ir lá escolher uma delas e comprar, levar para casa por o que for. Pode ser uma esposa, pode ser uma faxineira, pode ser uma cozinheira, enfim, ele pode usar ela em casa para aquilo que ele bem entender. E nesse cenário escroto, eu tenho uma protagonista que odeia tudo isso e quer fugir. Só que ela vai encontrar vários empecilhos para fugir dali, né? Então, é isso. O livro ele fala sobre essa questão. Eu gosto de falar que eu escrevi esse livro para que ele fosse um abraço para as mulheres e um aviso para os homens, entendeu? Porque eu acho que toda mulher que pega esse livro para ler, ela não se surpreende. Ela, tudo que eu estou falando, ela fala assim, beleza, eu já vivi isso de alguma forma, né? Talvez não tão sci-fi, não tão exagerado como está em algumas cenas, mas eu entendo isso aqui, eu já passei por isso. Quando um homem pega o livro para ler, às vezes ele fica chocado, ele acha que eu estou inventando, ele acha que eu estou exagerando algumas situações ali, mas 15 minutos de conversa com qualquer mulher que ele conheça, em qualquer lugar do mundo, ele vai ver que não tem exagero ali não, que realmente tem uma situação muito próxima daquilo acontecendo no mundo real. Também nos agradecimentos do Hora de Pixel, você fala sobre isso, né, e faz essa reflexão sobre esse universo evangélico, né, neopentecostal. Você pode falar com muita propriedade, porque você viu sobre isso, mas sobre outras coisas não, né? Porque o livro tem personagens pretas, homossexuais, ou enfim, bissexuais, nem sei exatamente. Como tu vê essa questão, essa discussão sobre o lugar de fala, e como que tu tenta abordar isso, assim? Tu faz pesquisa, é uma coisa mais intuitiva, tu conversa com pessoas da comunidade. Como funciona isso para ti? Cara, lugar de fala, eu aprendi isso com um professor. Lugar de fala, na filosofia, ele tem um outro nome, que ele já existe há muito tempo, ele tem um outro nome, que é perspectivismo. É você olhar a partir de um certo ponto de vista. Se eu segurar uma moeda entre nós dois, assim, em pé, com a cara virada para mim, a coroa virada para você, eu vou descrever essa moeda a partir da cara
e você vai descrever da coroa. Nós vamos ter duas descrições diferentes, mas é a mesma moeda. Se a gente trocar de lugar ou virar a moeda simplesmente, né, a gente vai ver o que o outro estava vendo, o ponto de vista do outro. Lugar de fala é basicamente você entender que certos pontos de vista são importantíssimos para a gente entender o problema como um todo. Se eu chego aqui e falo, no Brasil não tem racismo, eu estou negando o ponto de vista de um monte de gente que sofre racismo aqui no meu país, no Brasil. Muito embora eu seja uma pessoa branca, eu nunca tenha sofrido nenhum tipo de racismo, mas eu sei que ele existe, porque um dia eu parei para escutar o que essas pessoas tinham para dizer para mim. Então eu não posso simplesmente negar, lugar de fala é isso, é entender que do ponto de vista deles, eles estão enxergando algo que eu naturalmente não enxergaria. E eu só enxergo hoje porque eu escutei o que eles tinham para dizer. Então não tem nada de intuitivo. Eu li muito sobre o assunto, eu entrevistei pessoas, eu fiz isso já no Boas Meninas, quando eu fui escrever sobre mulheres, eu entrevistei mulheres, eu li livros escritos por mulheres, tanto de ficção quanto de não ficção. E eu fiz a mesma coisa no Olhos de Pixel, mas com um diferencial. Eu ainda participei de um processo de leitura sensível. Tem uma leitora sensível que ela é uma mulher trans e preta. Ela pôde avaliar muito bem um monte de questões que estão no livro e ela me deu muitas dicas. Falou assim, isso aqui é importante que você diga, mas é importante que você diga de uma outra forma. Ela me dava sugestões, uma lista de sugestões do que eu podia fazer. Às vezes era uma palavra, sabe? Teve uma situação assim que eu acho que é um outro conto, não era por Olhos de Pixel não, mas eu acho que um dos primeiros textos que eu escrevi com protagonista preto, eu mostrei para ela e tinha uma descrição lá que eu estava tentando ser poético, mas sem muito bem saber como fazer isso, e eu fui tentar descrever a pele do personagem, a pele cor de carvão, não sei o quê. E daí ela falou assim, isso aqui não pega muito bem, tá? Existem outras coisas para você comparar, coisas que você considera bonitas, assim, pele cor de ônix, que é uma pedra semipreciosa, que é uma coisa que soa melhor, entendeu? Um carvão é um negócio que você queima. Não é muito no sentido dela dizer para mim o que eu posso ou não fazer. Ela não tem poder de me vetar ou de me proibir de nada. Ela só vai me emprestar o bom senso dela, só vai me direcionar para como uma melhor representação pode ser feita. Isso, para mim, fez toda a diferença. Nunca mais na minha vida eu quero publicar nada sem passar por leitura sensível, porque faz uma diferença muito, muito boa. Assim, você até amplia os seus horizontes enquanto escritor. E mais uma citação aqui aos agradecimentos, mas é relevante. Aqui nos agradecimentos você cita Belchior, né? E eu também estou vendo aí, as pessoas não estão vendo, mas eu estou vendo aí atrás de ti um violão, uma guitarra, e tu tem uma série de contos baseados em músicas, né? Você publicou na Amazon, que chama Soundtrack. Então, não precisa de muito para imaginar que a música é super relevante para ti, e imagino também que para o teu próprio processo criativo, né? Qual é a tua relação com a música e como isso impacta na tua escrita? Cara, a música, para mim, ela é fundamental. Eu comecei a aprender meu primeiro instrumento musical, devia ter, sei lá, por volta de 6, 7 anos, 8, no máximo. Eu comecei com teclado, e aí depois da minha adolescência eu descobri o violão e a guitarra, que foi onde eu realmente me encontrei musicalmente, assim. E aí eu fiz aula de música por alguns anos, treinei bastante, tive banda, compus, fiz o pacote completo do underground, assim, sabe? De você ter a sua banda de garagem, tocar nos eventos pé sujo, assim, sabe? Nos botecos duvidosos. Fiz tudo isso daí. Então, eu gosto muito de música, para mim ela é fundamental, tanto para ouvir quanto para tocar. Hoje em dia eu não tenho nenhum tipo de carreira musical e não tenho banda também. Meus instrumentos aqui é para mim. Eu toco aqui em casa, sozinho. É mais para me divertir mesmo, é mais para eu ter o meu contato pessoal com a música. Isso me acalma bastante, me ajuda a organizar as ideias, é bem terapêutico para mim, assim. Então, a música, eu acho que eu não saberia viver sem música. Ela é fundamental. Eu ouvi uma vez uma entrevista com o Chico Buarque, porque o Chico Buarque ele é um músico excepcional e ele também é um escritor excepcional. A entrevista era mais falando sobre a escrita dele, e o entrevistador pergunta para ele, cara, você consegue escrever ouvindo música? E ele falou, não, de jeito nenhum. Eu gosto muito de música. Se eu boto alguma coisa para ouvir, eu começo a prestar atenção na música, nos detalhes, nos instrumentos, nos arranjos, e aí eu não consigo escrever, não consigo fazer nada. Na minha casa, eu não sei nem onde é que fica o som, o aparelho de som, assim, para você botar um disco, alguma coisa, sabe?
Então, na hora de escrever tem que ter silêncio total. Eu me identifico muito com isso, porque eu gosto tanto de música que eu não consigo usar simplesmente como trilha sonora para outra atividade. Assim, eu tenho que parar e prestar atenção na música. Assim, o máximo que eu chego é eu consigo lavar a louça ouvindo música, eu consigo andar de bicicleta ouvindo música, só. E no dia a dia, assim, qualquer outra atividade que eu tenho que fazer, eu não consigo ler ouvindo música, eu não consigo escrever ouvindo música, porque a atenção fica dividida. Eu presto muita atenção nas nuances da música e acabo não conseguindo fazer outra coisa, sabe? Agora, falando sobre o Olhos de Pixel, primeiro eu quero te pedir, eu costumo brincar aqui que quando o livro tem uma. Eu acho que a sinopse é relativamente fácil de fazer, eu faço, né? Quando eu acho que é mais difícil, eu peço para o autor. Então, por favor, faça a sinopse para os nossos ouvintes do Olhos de Pixel. Cara, Olhos de Pixel é um livro de ficção científica que mistura dois subgêneros da ficção científica, que é o cyberpunk e os super-heróis. Para quem não conhece o cyberpunk, ele é mais famoso no cinema com filmes como Ghost in the Shell, Blade Runner, Matrix. Ele é basicamente uma estética que imagina um futuro com uma tecnologia muito avançada, mas com uma baixíssima qualidade de vida. Então tem muita poluição, muito consumismo, muito controle tecnológico, muita dependência tecnológica. A humanidade basicamente não sabe mais viver sem depender da tecnologia para tudo, que é até bem parecido com o que a gente está se tornando hoje em dia, né? A gente não consegue ficar sem celular, sem redes sociais, etc. Né? Esse cenário cyberpunk eu misturei com os super-heróis, que eu queria um negócio com mais ação, com mais aventura, que tivesse um pouco mais de alívio cômico também. Então você vai encontrar no livro toda a crítica social e a reflexão filosófica que o cyberpunk propõe, mas você vai encontrar também toda a emoção, a aventura e até as piadas do gênero de super-heróis, assim. Então é um livro que ele foi feito pensando para ser uma leitura gostosa, para ser um livro mais divertido mesmo, muito embora você pode até terminar essa leitura com muita coisa para pensar, com muita reflexão para fazer. As duas coisas elas estão bem juntas aí nesse texto. E a sinopse, você vai acompanhar um grupo de amigos que são mercenários. Eles trabalham no submundo e eles querem muito sair do Brasil. Se passa em Curitiba, na minha cidade. Eles querem muito sair do Brasil porque se tornou um país ruim para eles viverem, porque todos eles fazem parte da comunidade LGBTQIA+, e é um Brasil meio conservador, assim, que tem no livro, né? Não é uma sociedade saudável para eles. Eles precisam sair e o único lugar que eles enxergam como um lugar viável é uma colônia espacial, que é uma espécie de paraíso onde ainda não se instaurou todo um controle conservador que existe na Terra. Por conta disso, eles precisam fazer alguns trabalhos de alto risco, porque é muito caro ir para essa colônia. Só que logo no começo do livro eles são presos pela polícia, eles são pegos durante um trabalho desses, e a polícia fala, ó, vocês têm duas opções, ou vocês vão trabalhar para a gente, para capturar um criminoso aqui, que é um hacker muito famoso, ou a gente vai mandar vocês para a cadeia. Se vocês trabalharem para a gente dá uma passagem para essa colônia espacial. Então eles aceitam porque, assim, se não aceitar, vai preso. Então é mais ou menos essa negociação. Só que no meio do caminho, quando eles vão procurar esse hacker, o hacker acha eles primeiro e faz a mesma proposta. Vocês vão, em vez de trabalhar para a polícia, vocês podem trabalhar para mim e eu tenho como fazer vocês ir para a colônia mesmo assim. E aí eles ficam no meio desse fogo cruzado e descobrindo que no meio do caminho existem outras nuances que a polícia não contou para eles e que vão se desenrolando. É uma história que, a partir de um certo momento no livro, é só reviravolta, assim. Cada capítulo vai ter uma revelaçãozinha, assim, que começa a dar um susto no leitor, assim, quando você pensa que a história está indo para um lado, na verdade, ele vem e te assusta e está indo para um outro, assim. E eu tenho recebido bastante feedback dos leitores nesse sentido, que eles gostam muito desse elemento de surpresa e de susto que o livro traz, assim. E é bem, enfim, é uma história que eu acho bem divertida, eu gostei bastante do resultado, e eu convido quem está ouvindo a gente nesse momento a dar uma chance para Olhos de Pixel, que eu tenho certeza que você vai gostar pelo menos um pouquinho. E o Olhos de Pixel é uma obra cyberpunk e ele trabalha muito com esse visual clássico do cyberpunk, né? Onde é tudo meio sujo e aí ao mesmo tempo tem muito neon, muita coisa tecnológica, o visual dos personagens mesmo, né, com moicano, com cabelos coloridos, muitas tatuagens, e nem sempre é tão fácil trazer esse visual para a literatura, né, como você mesmo falou, no cinema essas obras acabam ficando mais famosas, até porque é mais fácil de você fazer essa transposição visual. E além disso, é uma obra com muita ação,
com muitas cenas de luta, de perseguição, que também não é tão fácil de se fazer na literatura, né? E realmente são muitas cenas de ação, algumas cenas bem longas, assim. Como foi trazer essa parte visual e essa parte de ação para o livro, assim? Quais foram os desafios que você encontrou? Olha, eu vou confessar uma coisa aqui pra você, cara. Eu sou um cara que eu me canso de cenas de ação em livros. E nos filmes também. Quando eu vou assistir um filme que tem uma cena de ação muito longa, de, sei lá, 10, 15, 20 minutos, começa a me dar um cansaço, assim, sabe? Tipo de, ai, acaba logo, já entendi, tá brigando, vai explodir, vai ficar difícil, mas no final eles vão ganhar, beleza. Vai logo pro final que eu quero saber os diálogos, é isso que me interessa, a parte dramática, emocional e tal. A parte de ação mesmo, por mais que eu ache legal, não é a minha parte favorita nos livros ou no cinema. Então, para mim, isso era um desafio muito grande na hora de escrever o meu livro, porque eu falei, bom, eu não posso fazer com que fique chato, então eu tenho que ser o termômetro. Se eu acho que tá legal, tem que ficar no livro. Se eu acho que tá chato, teve várias cenas de ação que eu tirei. Que eu falei, não, tá muito grande, tá muito longo, tá excessivo, assim, não precisa disso tudo. Mas eu queria também que fosse grandioso. Eu queria que as pessoas entendessem o tamanho da habilidade dos personagens, em especial da Nina, através da grandiosidade das cenas. As coisas que acontecem com os personagens, de certo modo, é uma metáfora para aquilo que a comunidade LGBTQIA+ sofre no dia a dia. Então eu queria dizer, tipo, ó, a Nina está aguentando coisas muito sobre-humanas contra ela. Por quê? É só porque ela é super poderosa, porque ela tem poderes? Não. Eu estava falando de outra coisa ali, entendeu? Por isso que eu compus essas cenas de ação desse jeito, mas você pode ter certeza que eu cortei muita coisa, porque como eu não sou um leitor muito ávido de ação, eu precisei achar o ponto de equilíbrio no sentido de que não podia ficar cansativo. E eu acho que eu consegui, porque até agora, não, pelo menos para mim, ninguém veio reclamar. E essa parte visual, assim, como foi colocar esses elementos e, né, trabalhar dentro desse cenário muito para os leitores que conhecem, né, assim, muito conhecido, né, como eu falei, do visual dos personagens, de vestimentas, de tudo isso que envolve o universo cyberpunk. Olha, isso teve o seu desafio, porque quando você pensa numa história cyberpunk, muito por causa da influência do Neuromancer, do William Gibson, lá da década de 80, tudo que é cyberpunk tem que ser misturado com uma estética japonesa, porque realmente o cyberpunk ele foi inspirado nas ruas de Tóquio e naquele monte de tecnologia, naquele monte de neon e tal, principalmente na Tóquio dos anos 80, dos anos 90. A maioria de tudo que é feito de cyberpunk, inclusive o jogo Cyberpunk 2077, que ficou famoso e tal, ele tem essa estética meio japonesa, assim, porque o gênero nasceu assim. E essa foi uma decisão que eu queria que o meu livro não fosse desse jeito. Eu não queria que ele tivesse a mesma estética japonesa de sempre. Então, tudo que está no meu livro tem uma razão. Eu escolhi, foram decisões artísticas, mas foi uma decisão consciente, por uma razão. Então, em vez de você andar pelas ruas de Curitiba, no meu livro, e ver um monte de placas escritas em japonês, como acontece em Neuromancer, por exemplo, com todo respeito, eu adoro Neuromancer, não estou comparando e nem diminuindo, pelo contrário, é um dos meus livros favoritos da vida, sabe? Mas em vez de você ter esses letreiros em japonês, no meu livro, você tem letreiros em hebraico. Por que hebraico? Se você for para Israel agora, você vai ter uma estética cyberpunk, igual eram as ruas de Tóquio dos anos 80? Não, não necessariamente. Mas por que que no meu livro está em hebraico? Porque nesse Brasil conservador que está no meu livro, o nosso governo se aproximou do governo de Israel, que também é um governo bastante conservador. Essa proximidade fez com que tivesse uma imigração forte no Brasil. Então a gente tem uma estética de hebraico muito, muito, muito forte no livro, de letreiro e descendentes. Tem uma personagem que aparece até bastante, que é a Lídia. Ela é uma descendente. O sobrenome dela, Gaber, Lídia Gaber, é um sobrenome. Agora não sei dizer se é árabe ou se é judeu, eu não lembro. Na minha pesquisa, em algum lugar está anotado, mas é um sobrenome de origem da região ali de Israel, sabe? Eu fugi um pouco, eu usei todas as referências de cyberpunk, que eu gosto, que eu sempre consumi, mas eu tentei fazer um pouco diferente, porque eu queria que isso ajudasse a contar uma história.
Eu queria que isso ajudasse a mostrar um pouco da opressão que os personagens sofriam, até mesmo pelas descrições do ambiente, de você ter propagandas dentro do transporte público da cidade, você entra, você é obrigado e bombardeado com um monte de propaganda, assim, dentro do seu cérebro mesmo, você vê dentro de você, assim, o que eles querem dizer. Então, tudo isso foi decisão artística, é a parte que eu achei mais divertida de fazer, porque, por mais difícil que seja, toda vez que eu tinha uma ideia, eu anotava, não, aqui vai ter uma descrição assim, assim, assado. Eu ficava empolgado, porque eu queria que alguém lesse e percebesse essa referência, e depois, olha lá, ele fez um pouco diferente, não é japonês, é hebraico, por que é hebraico, entendeu? Tudo isso, para mim, foi um processo muito divertido, da parte estética, de construir o cenário em si, sabe? Nesse Brasil ultraconservador, talvez o grande vilão do livro seja a Santa Igreja de Salomão. E esse Salomão, eu imagino que não esteja aí à toa, é uma, uma referência universal, é isso? Não nego nem confirmo. Só respondo isso na presença de um advogado ou de um dicionário. Boa. Mas, enfim, existe essa crítica, independentemente se é universal ou não, a essa expansão, né, da religião evangélica neopentecostal e desse fanatismo e de como os jovens são doutrinados, né? O que é que você pode falar sobre isso sem um advogado por perto? Ah, posso falar bastante. Bom, então isso aí é total meu lugar de fala. Eu nasci em lar evangélico, fui criado no meio evangélico, me considero cristão até hoje, embora eu não faça parte de nenhuma igreja. Acho que nunca mais na minha vida irei fazer, não me identifico com nenhuma instituição religiosa mais, não quero estar perto desse tipo de organização, mas também não quero que essas coisas acabem, eu quero que as pessoas sejam livres para seguir aquilo que elas bem entendem, né? Então, eu costumo dizer que o meu livro, ele não é um livro contra a igreja, ele é contra a intolerância religiosa, certo? Se você quer acreditar de uma certa forma, vai lá. Se você quer acreditar que uma pedra transparente tem poder de curar o seu câncer, beleza, acredita, entendeu? Se você quer acreditar que se você erguer a sua mão em direção ao sol todas as manhãs, você vai ganhar superpoderes e vai soltar raio laser pelo olho, vai lá, acredite, faz o que você tiver que fazer, entendeu? Não sou eu que vou ficar fiscalizando a crença de ninguém. Se você quiser acreditar que, sei lá, tomar cerveja é pecado, que você vai para o inferno se você transar antes do casamento, isso é problema seu. Faz o que você quiser da sua vida. Eu não tenho nenhum interesse de controlar a crença de ninguém. O que me deixa desgraçado da minha cabeça é quando as pessoas que fazem parte de uma crença, seja ela qual for, se achem no direito de querer me controlar. Eu que não me identifico com a mesma crença que ela, por um acaso tenho que seguir aquilo que ela está falando que ela segue. Isso é intolerância religiosa, de você achar que o mundo tem que se moldar de acordo com aquilo que você acredita. Bom, o que você acredita serve para você. O que eu acredito serve para mim. A minha crença, eu acabei de falar, eu me identifico como cristão até hoje. Ela serve para mim. Ninguém precisa saber o que eu acredito e quais são as partes teológicas que eu sigo da minha vida. Isso serve para mim só e para mais ninguém. É particular de cada um. Cada um segue aquilo que quiser. Se não quiser seguir nada, também está tudo certo. Não tem erro. Então, o livro ele vai nessa onda de você tratar a intolerância religiosa como o problema sério que ele é. A gente lida com a intolerância religiosa no Brasil ontem, hoje e amanhã, provavelmente, a gente vai continuar lidando com isso. Eu queria muito escrever uma história com esse alvo, com esse foco, porque eu cresci nesse meio. E eu sei o quão devastador isso pode ser para uma pessoa, entendeu? Você controlar as vontades e as decisões de alguém, seja essa pessoa um membro daquela religião ou não. Porque muitas crenças tentam sim controlar pessoas de fora. É só você olhar para as leis que eles querem aprovar baseado em crenças específicas de uma igreja A ou igreja B. Uma lei é para todo mundo, para todas as pessoas de uma nação. Então ela não pode ser baseada na crença de alguns. Ela tem que ser baseada na ciência, porque a ciência é para todo mundo. E a ciência não depende de eu acreditar ou de você acreditar. Ela depende de método científico. A nossa menor margem de erro nas decisões importantes da humanidade estão quando a gente olha para a ciência. E por que a ciência tem para dizer para a gente? As religiões e as crenças, elas servem para complementar o estilo de vida de cada um. E isso é um direito de cada um.
Mas na hora da gente decidir pelo coletivo, a gente tem que olhar para a ciência, porque a ciência não depende de crença, ela depende de método. E o método ajuda a gente a errar um pouco menos. Foi até curiosa a minha leitura, porque quando a gente vai ler uma obra cyberpunk, a gente imagina já o universo muito dominado pelas megacorporações, né? Por aquelas empresas, tudo muito comercial. E aqui a megacorporação é a igreja, né? As coisas se confundem. Mas, além disso, o retrato da polícia aqui também é muito curioso, porque é uma polícia racista, é uma polícia manipulada, que é como a gente costuma ver também nesse tipo de obra, mas é uma polícia muito incompetente, acima de tudo, e os personagens estão sempre frisando isso, né, assim. Pô, o sistema de segurança da polícia é muito fácil de invadir, a polícia não consegue fazer nada direito, tem essa incompetência, além do próprio mau funcionamento de caráter, digamos assim, né. Era algo também que tu queria expressar, o que é que tu queria dizer dessa relação da polícia com o povo? Ah, com certeza. Com certeza era algo que eu queria expressar. Não tem nada nesse livro que seja por acaso, não, cara. Foi tudo de propósito. Esse livro foi muito escrito na força do ódio, da raiva mesmo, sabe? Tipo, de muita coisa aqui dentro, assim, que eu precisava pôr para fora. Então, foi nesse sentido, assim. Aqui em Curitiba, hoje, eu moro num bairro que é um pouco de melhor poder aquisitivo. A maioria das pessoas que moram aqui são pessoas com mais dinheiro e pessoas mais com um certo nível de influência. Eu moro, acho que no único condomínio de apartamentos populares que tem nesse bairro. Em volta só tem casão, assim, umas mansões, uns negócios assim. E aí no meio disso tudo tem um condomínio popular que é onde eu moro, assim, sabe? Eu sou talvez um dos poucos representantes do povo trabalhador mesmo aqui nesse bairro. O resto é tudo gente com grana. E aqui tem uma experiência muito diferente do resto da cidade, porque é um lugar mais seguro. Teve situações, anos atrás, quando eu morava em outros lugares, que eu precisei chamar a polícia e a polícia não veio. E que a polícia só chegava perto de mim para me revistar, para dar geral e coisas assim, quando a única coisa que eu estava fazendo era esperar o ônibus para ir embora para minha casa. Tiveram situações em que eu fui assaltado e a polícia não evitou. Tiveram situações que a minha tia, que era vizinha minha, que morava muito perto de onde eu morava na época, entraram na casa dela. Entraram na casa dela, botaram todo mundo de refém, levaram tudo que tinha na casa, aquele trauma, aquele susto que fica, né? Aí chama a polícia chega o quê? Horas e horas depois, quando o pessoal já tá longe, os bandidos já foram embora, já tá todo mundo traumatizado, já não dá mais para fazer nada a não ser um BO. E aqui nesse bairro que eu tô hoje, um tempo atrás, uns 2 anos atrás, numa farmácia ali, parou um pessoal, estacionou de noite, assim, para comprar um remédio, e aí veio alguém e roubou o carro, que estava no estacionamento da farmácia, roubou o carro e foi embora. Não deu 10 minutos, o bairro estava cheio de polícia. Eles conseguiram recuperar o carro rapidinho. Então, o que isso diz para mim, para você, para todo mundo? Condição eles têm, o que eles não têm à vontade. Esse negócio de ordem e progresso é só para uma parte da sociedade. A ordem é para a gente. Esse negócio de que a polícia tem que proteger é só para uma parte da população. E eu não faço parte da população que a polícia tem que proteger, não. Nunca me senti protegido pela polícia nesse sentido. E isso é uma crítica institucional. Não é uma crítica pessoal a um policial específico. É uma crítica à nossa organização social, a como a nossa sociedade está disposta, como que ela está organizada. No meu livro, a polícia ela é uma polícia particular, ela só trabalha para quem paga para ela. Então, se alguém roubou, se você precisa de uma investigação, se você vai apresentar um BO, vai apresentar uma queixa, você precisa pagar. Ah, não pode pagar? Sinto muito, você perdeu. Vai para casa e ninguém vai fazer nada por você. A polícia ela foi privatizada. Isso é muito uma crítica a como eu vejo a polícia hoje. Ela parece ser mais eficaz para quem tem mais dinheiro, para quem tem mais poder. Para quem não tem, ela parece não fazer muita diferença, a não ser para coagir um pouco, para controlar um pouco, para bater geral quando você está na fila do ônibus esperando para ir embora para casa. Não me parece ser muito eficaz nesse sentido. Então foi nesse sentido mesmo. E esse negócio da polícia, né? É muito fácil invadir o sistema da polícia. É porque tá sucateado pra caramba, né? Você vê uma pessoa que presta um concurso público para se tornar um policial hoje em dia, o cara tem que passar por uma série de testes e de treinamentos e tal. E uma das primeiras coisas que fazem com essa pessoa é esvaziar a humanidade dela.
fazer com que ela tenha menos empatia, fazer com que ela saiba fazer uma abordagem mais truculenta e não assim mais respeitosa. O policial, ele também é vítima desse sistema, sabe? Porque ele, para trabalhar com aquilo, para viver daquele jeito que ele escolheu viver, ele tem que ser completamente esvaziado de humanidade. Ele não percebe isso, ele não percebe que ele é vítima de um mesmo sistema. Tudo isso foi o que eu quis dizer com a presença da polícia no meu livro. E tu falou que queria que esse fosse um livro gostoso de ler, assim, né? Que você lesse num ritmo agradável, até por isso as cenas de ação, e também que tivesse algum alívio cômico, né? E a personagem da Isa, ela cumpre essa função, né? Eu acho sempre um desafio você colocar um alívio cômico, que óbvio, né? O próprio nome está dizendo, é para ser um alívio mesmo, mas num livro que trata de questões sérias, pesadas, né? Da truculência policial, opressão e tudo mais. É difícil você achar o momento certo de encaixar a piada, de encaixar uma graça, sem que isso tire a credibilidade do que está acontecendo, que consiga ser orgânico. Como foi trabalhar o humor e essa personagem em particular no Olhos de Pixel? Olha, a Isa é a minha personagem preferida, assim, é a que eu mais gosto. E muita gente gosta muito dela. Eu recebo muita mensagem do pessoal falando que gostou muito da Isa e de como ela ficou no texto final, né, que foi publicado. Eu queria que tivesse um alívio cômico, porque o meu livro anterior, Boas Meninas, ele não tem. E eu senti que ele ficou mais denso do que eu queria que ele ficasse. Eu queria que ele fosse um livro sério, que tratasse de questões sérias, mas eu percebi que para algumas pessoas ler ele era uma experiência intensa além da conta, sabe? Tipo assim, nossa, eu fiquei super, né, nervoso lendo isso aqui, principalmente mulher falando que determinadas cenas assim incomodou muito demais, assim. E eu falei, não, a gente tem que falar sério sobre alguns assuntos, a gente tem que causar esse incômodo mesmo com a literatura não tem que ser agradável, ela, em alguns momentos, ela não vai ser agradável mesmo, vai ser realmente desafiadora para o leitor, mas nesse caso do Boas Meninas, eu queria que ele tivesse assim um degrau para baixo do incômodo, sabe? Eu queria que ele tivesse algum momento de respiro. E eu não fiz isso na época. E foi uma coisa que eu pensei poderia ter tido, sabe? Não desmerecendo o meu próprio trabalho, não, eu ainda gosto do livro, ainda recomendo ele para as pessoas, mas quando eu fui escrever Olhos de Pixel foi uma coisa que eu quis fazer de diferente do que eu vinha fazendo. Eu quis colocar algo um pouco mais divertido, um pouco mais engraçado, ainda que tivessem temas sérios. Eu sempre defendo que você pode trabalhar com vários sentimentos numa mesma obra, no mesmo livro. Você pode fazer o leitor se empolgar com uma cena de ação, ficar feliz com uma cena de reconciliação, dar risada com um alívio cômico e ficar sério na hora de ficar sério. E pensar muito na hora de pensar muito. Tudo isso pode ser conseguido no mesmo texto, no mesmo livro, se você souber equilibrar um pouco as coisas e os sentimentos. Então, eu queria que o Olhos de Pixel fosse essa bomba de sentimentos, que ele tivesse espaço para tudo, espaço para discussão séria, mas sem deixar de ser uma leitura boa, agradável e gostosa, entendeu? E o alívio cômico, ele ajuda muito nesse sentido. Eu também não queria colocar piada demais. Se você for pegar, por exemplo, o segundo filme do Guardiões da Galáxia, é um filme que o pessoal, todo mundo critica porque tem muita piada e acaba que é toda a história dramática ali, fica em segundo plano e perde a potência. Então eu tomei o cuidado de não exagerar. Tem piada na hora que é para ter. É engraçado na hora que é para ser e pronto. E depois a história volta ao normal que é para ser mesmo. Foi mais nesse sentido mesmo de que eu senti que a história era densa e os temas eram densos, mas eu queria voltar um degrau. Não é tipo banalizar tudo, mas volta um degrau só, diminui um nível só na tensão e na seriedade da coisa, só umzinho, para a leitura ficar um pouco mais agradável. Para essa proposta, para esse projeto, eu acho que foi uma decisão acertada. Eu quero te perguntar sobre a repercussão do Jabuti, como foi, mas antes disso, eu quero te perguntar sobre essa categoria que é razoavelmente nova no Jabuti, que é de romance de entretenimento, né? Gerou uma certa polêmica. Eu costumo dizer que eu acho os nomes ruins, mas a categoria boa. Eu acho ruim principalmente o nome romance literário, né? O que isso quer dizer, né? Todos os outros são literários também.
Mas eu acho legal que abra essa categoria do romance entretenimento. Não sei se o nome é o ideal, mas para dar espaço para outro tipo de literatura que normalmente não aparecia nesses prêmios, que a gente possa ter contato, que possa divulgar, que possa abrir esse mercado. Como que tu vê a criação dessa categoria? Como que tu viu? E também, né, depois disso, como que foi vencer e qual repercussão isso tem trazido para ti? Claro. Bom, o ano passado, 2022, que foi o ano que eu ganhei na categoria Romance de Entretenimento, foi o terceiro ano que essa categoria existia. É a terceira vez que a gente vê essa categoria. Antes disso, era só melhor romance. Era essa categoria de Jabuti. Ela foi desmembrada em duas, que era o romance de entretenimento e o romance literário. Eu concordo com você que o nome que me incomoda é o romance literário. Eu acho que dava para pensar num nome mais interessante, um pouco mais preciso, porque dá a impressão que a outra categoria não é de literatura, e é. Tudo é literatura. A literatura e o entretenimento não são coisas opostas. Você pode ler um Dom Quixote e se entreter com Dom Quixote. Você pode ler 100 Anos de Solidão e se entreter com 100 Anos de Solidão. Você pode ler 1984 e se entreter com 1984, ainda que seja um livro denso, mas você pode se entreter de alguma forma. Então, uma coisa não anula a outra. Eu não acho demérito chamar o meu livro de entretenimento. Eu gosto, acho que está correto. Talvez a gente pudesse pensar no nome mais interessante para essa categoria também. Talvez, mas não me incomoda. Se quiser manter como romance de entretenimento, eu não acho ruim. Eu acho que a outra categoria precisa de uma renomeação. Romance literário não é um nome preciso. Porque romance literário é qualquer coisa. Qualquer livro de ficção, qualquer romance de ficção é um romance literário. É literatura. De qualquer jeito, a literatura ela se dá em múltiplas formas. Não é só o texto experimental que é literatura. Não é só o texto existencialista e cabeçudo e subjetivo que é literatura. A literatura ela se apresenta em todas as formas que você puder imaginar. Tem literatura para todo mundo, para todos os gostos. Então, chamar uma única categoria de romance literário me parece estranho. Me parece que a gente poderia sim encontrar um nome melhor se a gente pensasse junto nisso. Mas, enfim, eu já acho uma coisa boa eles terem desmembrado a antiga categoria de romance em duas, porque isso abre mais portas para autores menores, como eu, de editoras menores, como a minha. Isso é bom para o mercado literário e é bom para os leitores, que acabam conhecendo um monte de gente nova que não conhecia e até gostando. Já respondendo a segunda parte da pergunta, como que foi a repercussão depois, uma das coisas que eu mais estou vendo em resenhas ou em mensagens que eu recebo é: nossa, eu não sabia desse livro, fiquei sabendo por causa do Jabuti, li e gostei demais, agora eu quero ler outros livros do Lucas, ou quero ler outros livros de ficção científica brasileiros, porque eu sei que tem ficção científica boa sendo feita no Brasil. Isso é muito legal. E eu não teria conseguido isso se não fosse pelo Jabuti. Tá? Eu não vou fingir para você que eu tô acostumado com isso, porque eu não tô não, entendeu? Para mim isso é uma novidade, para mim eu fico muito agradecido, acho muito bacana. Então tem um lado muito positivo, de que tem um monte, mas um monte mesmo de leitores novos que foram apresentados a esse livro por causa do Jabuti. E, consequentemente, a ficção científica brasileira acaba chamando a atenção desse pessoal e que já começa a criar. Li o Lucas, eu vou ler outros autores, vou ler o Waldson, vou ler o Ian Fraser, vou ler o Fábio Barreto, enfim, por aí. Tem um monte de gente que escreve ficção científica, a Lady Sibila, a Ana Martino, enfim, a lista é muito grande. Então eu acho muito legal todo esse resultado, todo esse feedback. E uma outra coisa que aconteceu também, que eu comecei a ser chamado para todo lugar para dar entrevista também, né, cara? O pessoal começa a olhar para o livro assim, quer conversar, e eu sempre que possível, eu estou atendendo todos os pedidos, porque é muito legal, é muito importante, porque eu acredito que os veículos de literatura, como, por exemplo, o seu podcast aqui, veículos que falam de literatura, eles cumprem um papel importante para a gente, que é de apresentar livros e autores para os leitores, e é também de fazer uma curadoria, de desse mar de publicações que a gente tem, o que os leitores podem prestar mais atenção. Isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Não quer dizer que você não possa ler os outros, você pode também, mas se você precisa de um ponto de partida para começar, está aqui a curadoria que eu fiz para você, tem um pessoal aqui para você ler, para você conhecer. Eu acho que o meu papel como autor é tratar muito bem os veículos, porque eles cumprem um papel que eu não posso cumprir, um papel que eu não consigo alcançar enquanto autor.
é muito legal porque também é o Jabuti que fez isso. O Jabuti fez eu começar a ser percebido por um pessoal que não me conhecia antes do Jabuti. Eu tenho que aproveitar esse momento e dar atenção o máximo possível para todo mundo, porque sem essas pessoas também eu não chegaria em novos leitores. Então tem que entender que todas as etapas do processo do mercado literário, elas podem trabalhar em sinergia. Assim. Eu tenho que estar pronto para trabalhar com todo mundo. E agora eu quero te perguntar dos teus novos projetos, né? Como você disse, você está aproveitando esse momento para se divulgar, né? Para as pessoas te conhecerem. O que é que vem por aí? Nossa, eu vou falar, nem tudo eu posso falar ainda. Tem algumas coisas que estão em etapa de conversa, então não dá para eu dar nome aos bois aqui. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho alguns livros já prontos, inéditos, assim, que eu não publiquei, mais de um. Eu não sei em que ordem que eles vão sair, porque isso ainda vai ser decidido, certo? Não depende só da minha vontade, mas com certeza vai ter mais ficção científica e mais fantasia também, saindo talvez ainda esse ano, talvez no ano que vem. A data também é uma coisa que ainda está para ser discutida, mas tem uma coisa que eu posso adiantar aqui, que é o seguinte, eu estou fazendo todos os esforços que você puder imaginar para que Olhos de Pixel tenha a sua edição física ainda esse ano, de 2023. Não posso dar datas, não posso dizer como isso vai acontecer ou quando isso vai acontecer. O que eu posso dizer é que a vontade existe, o interesse existe e eu estou correndo atrás. Eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, porque isso é uma pergunta que eu recebo muito. Muita gente tem perguntado, vai ter o físico, vai ter o físico? Eu quero que tenha. Eu estou fazendo tudo para que tenha. Eu só não posso dar datas ainda. Então, fica de olho, me segue nas redes sociais, eu estou no Twitter e no Instagram, no @mrlucasmota. E assim que eu tiver uma novidade, você pode ter certeza que eu vou falar para todo mundo, porque é do meu interesse também que esse livro tenha a sua edição física. A gente só está no momento de conversa e de decidir como que vai ser feito. E Lucas, você é um colega podcaster, né? Sim. Está aí na podosfera, inclusive há muito tempo, né? O Lume aqui tá, acho que com 5 meses, mais ou menos. Você está aí há alguns anos já, né? Com o Suporte Leitura, falando também de literatura. Então, fala um pouco do teu podcast para os nossos ouvintes como é. Sim, cara, o Suposta Leitura ele tem um pouco mais de 4 anos de existência. É um podcast de literatura que eu produzo junto com a minha amiga Ana Raíssa. Ela mora lá em Brasília, a gente grava online. A cada 15 dias sai um episódio falando de literatura. A maioria das vezes é sobre um livro, mas a gente tem muita discussão de temas em geral relacionados à literatura. É um podcast que eu faço mais do ponto de vista de leitor. Então, o meu lado escritor, eu falo muito pouco lá. A gente até fez um episódio especial falando do Jabuti, porque foi um acontecimento e os ouvintes pediram para a gente falar sobre o Jabuti. Mas o foco do podcast é mais sobre a ponto de vista de leitor mesmo, e eu posso recomendar um episódio específico para quem vai ouvir o Suposta Leitura pela primeira vez, que eu não sei, quando que o podcast aqui vai ser publicado, Bruno? Você sabe? Esse episódio aqui? Também não sei, mas daqui umas 2 semanas, mais ou menos. Tá, então daqui umas 2 semanas já vai ter saído episódios novos lá no Suposta Leitura, mas eu vou recomendar para você começar pelo número 162, que são as melhores leituras de 2022. O primeiro episódio do ano, todos os anos, a gente sempre fala quais foram os melhores livros que a gente leu no ano anterior. Então é um episódio muito bom para começar, porque você já começa de cara com uma listona de livros de recomendação, livros que a gente gostou muito. O melhor livro é esse, é aquele que o seu amigo gostou muito, ele vai te recomendar, ele te recomenda empolgado, sabe? Então esse é o episódio para você pegar a gente no máximo da nossa empolgação, porque são os livros que a gente mais gostou o ano inteiro, e a gente vai falar super apaixonadamente sobre eles, assim. Então comecem pelo 162, Melhores Leituras de 2022. Tô vendo que tem Tudo é Rio, da Carla Madeira, né? Sim. O Samir de Machado e Machado, então convido também aos nossos ouvintes que vão lá conhecer o trabalho do Lucas. E Lucas, muito obrigado pela tua presença, foi muito legal. Eu quero abrir sempre espaço para literatura de gênero, para falar aqui sobre literatura policial, literatura fantástica. Nem sempre é fácil, porque nesse universo em que é difícil para os autores se divulgarem, naturalmente também é difícil para os leitores encontrarem, né? Então, às vezes, eu não sei nem exatamente para que direção olhar, vou procurando, vou tateando.
essa é uma das razões que eu acho tão legal que o Jabuti tenha aberto essa categoria, porque assim a gente consegue ter acesso também. E quando você estiver lançando mais coisas, você volta aqui para divulgar também. Obrigado e até a próxima. Valeu, Bruno. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes aí do Lume Podcast.